Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Página 208. No outono de 1990, foi aberto um novo centro de pesquisa na mesma universidade em que 30 anos antes Stanley Milgram conduziu seu experimento de choque. O Centro de Cognição Infantil, ou Baby Lab, como é conhecido, realiza algumas das mais empolgantes pesquisas do campo. As questões estudadas ali remetem a Hobbes e Rousseau. O que é a natureza humana? Qual é o papel da formação cultural? As pessoas são, em essência, boas ou más? Em 2007, Keeley Hanlin, uma das pesquisadoras do Baby Lab, publicou os resultados de um estudo seminal. Ela e a equipe demonstraram que bebês têm um senso de moralidade inato. Bebês de 6 meses não só conseguem diferenciar o certo do errado, como preferem o bem ao mal. Talvez você esteja se perguntando como Keeley pôde ter tanta certeza disso, afinal, bebês não conseguem fazer muita coisa sozinhos. Camundongos podem percorrer labirintos, mas bebês? Bem, há algo que eles conseguem fazer: observar. Então, os pesquisadores criaram um espetáculo de marionetes para que os pequenos participantes de 6 a 10 meses de idade, apresentando um boneco que atuava de forma prestativa e o outro que se comportava muito mal. Qual dos bonecos os bebês quiseram pegar depois? Você acertou. Eles preferiram o boneco prestativo. Não foi uma tendência sutil, escreveu um dos pesquisadores. Praticamente todos os bebês tentaram pegar os bons sujeitos. Depois de séculos de especulações sobre como os bebês veem o mundo, lá estava uma evidência a sugerir, incipiente, a de que temos uma bússola moral inata e de que o Homo sapiens não é uma tábula rasa. Nascemos com uma preferência pelo bem. Esta é a nossa natureza. No entanto, quando comecei a me aprofundar nas pesquisas sobre bebês, logo passei a me sentir menos otimista. A questão é que a natureza humana tem outra dimensão. Alguns anos depois de seu primeiro experimento, Keeley e equipe surgiram com uma variação. Desta vez, ofereceram aos bebês uma escolha entre salgadinhos e vagens para determinar o que preferiam. Em seguida, apresentaram 2 bonecos, um que gostava de salgadinho e o outro que gostava de vagem. E mais uma vez, observaram qual boneco os bebês prefeririam. Não foi surpresa que a grande maioria preferiu o boneco que gostava do mesmo que eles, mas surpreendentemente foi que essa preferência persistiu quando o boneco que tinha o mesmo gosto se mostrou mau caráter e o outro se revelou um cara legal. O que observamos, vezes e mais vezes, disse um dos colegas de Keeley, foi que os bebês preferem o indivíduo pernicioso e semelhante a eles ao cara legal que tem uma opinião diferente da deles. Quão deprimente isso pode ser? Antes mesmo de aprendermos a falar, parece que temos aversão ao que não nos é familiar. Os pesquisadores do Baby Lab realizaram dezenas de outros experimentos que reforçaram que bebês não gostam de rostos que não conhecem, de cheiros incomuns, de línguas estrangeiras ou sotaques a eles estranhos. É como se todos nascêssemos xenófobos. Depois comecei a ponderar, poderia isso ser um sintoma da nossa compatibilidade? Será que a preferência instintiva pelo que conhecemos deixou de ser uma grande questão na maior parte da existência humana, mas se tornou um problema com o advento da civilização? Afinal, durante 95% da nossa história, fomos nômades forrageadores. No momento em que nosso caminho se cruzasse com um estranho, podíamos parar para bater um papo, ao que aquela pessoa deixava de ser desconhecida. Hoje, as coisas são bem diferentes. Vivemos em cidades impessoais, alguns de nós entre milhões de estranhos. A maior parte de nós sabemos que os outros o que sabemos dos outros, vem da mídia ou de jornalistas que tendem a focar nas maçãs podres. Então, será tão surpreendente que tenhamos ficado desconfiados? Será que nossa aversão inata ao desconhecido era uma bomba relógio? Bem,
Desde aquele primeiro estudo de Kylie Hanley, muitos outros foram conduzidos para testar o senso de moralidade de bebês. É um fascinante campo de pesquisa, mesmo que ainda esteja bem nos primórdios da sua existência. O grande empecilho nesse tipo de pesquisa é que bebês distraem-se facilmente, o que torna complexo elaborar experimentos confiáveis. Felizmente, a partir dos 18 meses, os humanos se tornam bem mais espertos e, portanto, mais fáceis de se estudar. Considere o trabalho do psicólogo alemão Felix Warneken. Ainda como doutorando, ele se interessou em estudar quando os bebês em fase de começar a andar podiam ser prestativos. Seus supervisores rejeitaram a ideia, acreditando, como era comum no início dos anos 2000, que crianças dessa idade eram basicamente um ego ambulante. No entanto, Warneken não se intimidou e elaborou uma série de experimentos que acabariam replicados no mundo inteiro. Os resultados foram os mesmos, em todos os sentidos. Os experimentos mostraram que, inclusive na tenra idade de 18 meses, as crianças sentem muita satisfação em ajudar os outros, sentindo-se bem ao fazer uma pausa na brincadeira para assistir um estranho. E sem querer, nada em troca. Agora, prepare-se para algumas más notícias. Depois de me inteirar da edificante pesquisa de Warneken, li sobre estudos cujas descobertas são menos cor-de-rosa, mostrando que crianças podem ser jogadas umas contra as outras. Vimos isso no experimento de Roberts Cave, de Muzaffar Sherif, capítulo 7, e foi demonstrado também por um notório experimento nos anos 60, iniciando no dia seguinte ao assassinato de Martin Luther King Jr. Em 5 de abril de 1968, Jane Elliott improvisou uma aula sobre racismo para sua classe da terceira série, numa pequena escola em Hiceville, Iowa. Os que têm olhos castanhos são os melhores da classe, começou Jane. Eles são limpos, mais inteligentes. Ela escreveu melanina em letras maiúsculas na lousa e explicou que era uma substância química que tornava as pessoas mais inteligentes. Como as crianças de olhos castanhos tinham mais dessa substância, elas eram mais inteligentes, enquanto as dos olhos claros ficavam à toa e não faziam nada. Não demorou para que os castanhos começassem a depreciar os claros e para os claros perderem a autoconfiança. Uma garota de olhos azuis e inteligência normal passou a cometer erros nas lições de matemática. No intervalo seguinte, ela foi abordada por 3 amigos de olhos castanhos. É melhor você pedir desculpas para nos atrasar nos estudos, porque somos melhores que você, disse um deles. Semanas depois, quando Jane Elliott foi uma das convidadas do popular programa Tonight Show, starring Johnny Carson, a América Branca estava indignada. Como é que você se atreve a fazer esse experimento cruel com crianças brancas? Escreveu um espectador furioso. Crianças negras já crescem acostumadas a atitudes como essa, mas crianças brancas não têm como entender isso. É cruel para crianças brancas e vai causar grandes prejuízos psicológicos. Jane Elliott continuou combatendo esse tipo de racismo a vida toda. No entanto, é crucial levar em conta que seu experimento não foi balizado pela ciência. Ela teve de se esforçar muito para jogar seus alunos uns contra os outros, inclusive fazer as crianças de olhos azuis se sentarem no fundo da sala, dando a elas pausas menores e não deixando brincar com os colegas de olhos castanhos. O experimento não respondeu à pergunta do que acontece ao dividir crianças em grupos, sem dividir de qualquer outra forma. No outono de 2003, uma equipe de psicólogos elaborou um estudo para fazer exatamente isso. Eles pediram que uma creche no Texas vestisse todas as crianças de 3 a 5 anos de idade com camisas de cores diferentes, vermelhas ou azuis. Depois de apenas 3 semanas, os pesquisadores chegaram a algumas conclusões. Para começar, enquanto os adultos ignoraram a diferença de cores, as crianças desenvolveram uma identidade de grupo. Em conversas com os pesquisadores, elas definiram as cores que usavam como mais inteligentes e melhores. Em variações do experimento, se adultos ressaltassem as diferenças, bom dia vermelhos, oi azuis, o efeito era ainda mais forte.
Em estudo subsequente, crianças de 5 anos também se vestiram com camisas vermelhas e verdes, e depois observaram fotografias de colegas usando a mesma cor que elas ou a outra cor. Mesmo sem saber nada mais sobre as crianças fotografadas, a visão foi consideravelmente mais negativa a respeito das que usavam uma cor diferente da delas. A percepção das crianças, observaram os pesquisadores, foi perversamente distorcida pela mera afiliação a um grupo social, uma descoberta com implicações inquietantes. A dura lição é que as crianças não são daltônicas. Bem ao contrário, elas são bem mais sensíveis a diferenças que a maioria dos adultos percebe. Mesmo quando as pessoas tentam tratar todo mundo igual e agir como as variações do cor da pele, a aparência ou as condições econômicas, como se não existissem, ainda assim, as crianças percebem a diferença. É como se nós nascêssemos com um botão para o tribalismo do cérebro. Só é preciso que alguém o acione. Quando li sobre a natureza partidária de crianças e bebês em idade de aprender e andar, basicamente amistosa, porém com tendências xenófobas, lembrei-me da ocitocina, hormônio do amor, substância encontrada em altas concentrações nas raposas de Ludmila Trut da Sibéria, capítulo que lemos no capítulo 3. Os cientistas agora sabem que esse hormônio, que tem um papel crucial no amor e na afeição, também pode nos tornar desconfiados em relação a estranhos. Será que a ocitocina explicaria por que pessoas boas fazem coisas ruins? Será que fortes laços com um grupo podem nos predispor a sentir animosidade com relação aos outros? Será que a nossa sociabilidade que capacitou o Homo sapiens a conquistar o mundo pode dar origem às piores transgressões da humanidade? De início, essa linha de pensamento me pareceu bastante improvável. Afinal, nós temos outros instintos marcantes enraizados no fundo da nossa natureza de Homo sapiens, a capacidade de sentir empatia. Nós conseguimos sair da bolha e nos colocamos no lugar do outro. Estamos programados para sentir, em nível emocional, como é ser o estranho. Não só conseguimos fazer isso, como somos bons nisso. As pessoas são aspiradores de pó emocionais, sempre aspirando sentimentos alheios. Basta pensar em como livros e filmes nos fazem rir ou chorar. Para mim, filmes tristes que vejo durante viagens de avião são os piores. Prefiro constantemente apertar o botão de pausa para que os outros passageiros não se sintam obrigados a me consolar. Por muito tempo questionei se esse fabuloso instinto de sentir a dor do outro ajudaria a aproximar as pessoas. O mundo precisava com certeza de muito mais empatia. No entanto, depois li outro livro de um desses pesquisadores da infância. Quando alguém pergunta ao professor Bloom do que trata o livro dele, ele recebe logo a resposta. É sobre empatia. Os interlocutores sorriem até ele acrescentar. E eu sou contra isso. Paul Bloom não está brincando. Para ele, a empatia não é um sol benevolente a iluminar o mundo. É um refletor, um holofote. Destaca uma pessoa ou um grupo específicos e, enquanto você está ocupado aspirando todas as emoções banhadas por aquele único raio de sol, o restante do mundo esmerece. Vamos considerar o seguinte estudo, conduzido por outro psicólogo, no qual uma série de voluntários primeiro ouve a história triste de Sherry Summers, de 10 anos, acometida por uma doença fatal. Sherry está na fila de espera de um tratamento que pode salvar sua vida, mas o tempo está se esgotando. Os voluntários são informados de que podem adiantar Sherry na lista, mas precisam ser objetivos na decisão. A maioria não pensa em conceder nenhuma vantagem a Sherry, pois entende que todas as crianças daquela lista estão doentes e precisam de tratamento. Aí surge uma reviravolta. O mesmo cenário é apresentado a um segundo grupo, no qual pede-se imaginar como Sherry deve se sentir. Não é de cortar o coração que essa garotinha esteja tão doente? Essa dose única de empatia muda tudo. A maioria agora quer deixar Sherry passar na frente dos outros. Se pensar bem, trata-se de uma escolha moral inquietante. O holofote em Sherry poderia efetivamente significar a morte de outras crianças que estão na lista também igualmente há muito tempo. Você poderia pensar, exatamente, é por isso que nós precisamos de mais empatia. Não deveríamos nos colocar apenas no lugar da Sherry,
mas no de outras crianças em listas de espera no mundo inteiro. Mais emoções, mais sentimentos, mais empatia. No entanto, não é assim que o holofote funciona. Continue tentando. Imagine-se no lugar de 100 outras pessoas, de 1 milhão, de 7 bilhões. Nós simplesmente não conseguimos fazer isso. Em termos práticos, disse o professor Bloom, a empatia é um sentimento desalentador ilimitado. É algo que sentimos por aqueles que estão perto, porque a gente pode cheirar, ver, ouvir, tocar. Pela família e pelos amigos, pelos que gostam da mesma banda e talvez pelo indivíduo que vemos sempre e que vive em uma situação de rua. Por cachorrinhos fofinhos que podemos acariciar enquanto comemos animais maltratados e fazendas industriais longe do nosso campo de visão. E por pessoas que vemos na TV, principalmente as focadas pelas câmeras, ao som de uma música triste ao fundo. Enquanto lia o livro de Bloom, percebi que a empatia se assemelha muito a um fenômeno na vida moderna, as notícias. No capítulo 1, entendemos que notícias também funcionam como holofote. Assim como a empatia nos confunde ao focar o específico, as notícias nos enganam ao focar no excepcional. Uma coisa é certa, um mundo melhor não começa com mais empatia. A empatia pode até nos tornar menos tolerantes. Pois quanto mais nos identificamos com as vítimas, mais generalizamos em relação aos inimigos. Um poderoso holofote nos nossos poucos escolhidos nos cega para a perspectiva de adversários, pois todos os demais saem do nosso campo de visão. Esse é o mecanismo sobre o qual o perito em cachorrinhos falava, o mecanismo que nos faz ser, ao mesmo tempo, a espécie mais generosa e a mais cruel do planeta. A triste verdade é que a empatia e a xenofobia andam de mãos dadas. São dois lados da mesma moeda. Mas afinal, por que pessoas boas se tornam más? Acho que agora podemos começar a estruturar uma resposta. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados de Wehrmacht do Hitler lutavam antes e principalmente uns pelos outros. A maioria não era motivada por sadismo nem por sede de sangue, mas por companheirismo. Quando em combate, já vimos que soldados acham difícil matar. No capítulo 4, estivemos no Pacífico com o coronel Marshall, que percebeu que a maioria dos soldados nunca disparava sua arma. Na Guerra Civil Espanhola, George Orwell presenciou a mesma coisa, quando um dia se viu dominado pela empatia. Nesse momento, um homem surgiu da trincheira e correu pelo parapeito em plena vista. Estava semi-despido, segurando a calça com as duas mãos enquanto corria. Eu não conseguia atirar nele. Não atirei, em parte pelo detalhe das calças, e eu tinha vindo para atirar em fascistas. Mas um homem segurando as calças não é um fascista, é nitidamente uma criatura semelhante, parecida com você, e você não sente vontade de atirar nele. As observações de Marshall e de Orwell ilustram a dificuldade que temos para fazer mal às pessoas mais próximas. Algo nos impede, tornando-nos incapazes de puxar o gatilho. Historiadores militares descobriram que há uma coisa ainda mais difícil que atirar: esfaquear um semelhante. Menos de 1% dos ferimentos das batalhas de Waterloo, 1815, e em Somme, 1916, por exemplo, foram causados por soldados empunhando baionetas. Em todos os milhares de baionetas expostas em centenas de museus, a maioria nunca foi usada, como observa um historiador. Um lado ou outro sempre se lembra de um compromisso urgente antes de usar as baionetas. Também aqui fomos enganados pela indústria do cinema e da TV. Séries como Game of Thrones e filmes como Guerra nas Estrelas nos fazem acreditar que é moleza estripar uma pessoa. Na verdade, porém, psicologicamente é muito difícil. Então, como explicamos as centenas de milhões de baixas em guerras nos últimos 10.000 anos? Como toda essa gente morreu? As respostas a essas perguntas requerem um exame forense das vítimas. Por isso, vamos considerar as causas das mortes dos soldados britânicos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Outras 1%, produtos químicos 2%, explosão e esmagamento 2%, minas terrestres armadilhas 10%, balas minas antitanque 10%,
Morteiros, granadas, bombardeios aéreos, obuses, 75%. Percebeu alguma coisa? Se há algo em comum com essas vítimas é que a maior parte foi eliminada remotamente. A maciça maioria dos soldados foi morta porque alguém que apertou o botão jogou uma bomba e enterrou uma mina. Por alguém que nunca viu seus inimigos, certamente não enquanto estavam seminus e tentando segurar as calças. Em geral, matar em guerras é algo que se faz de longe. É possível até descrever toda a evolução da tecnologia militar como um processo em que as linhas inimigas foram ficando cada vez mais distantes. De porretes a espadas e arcos e flechas, de morretes a canhões, a bombas e granadas. No decorrer da história, os armamentos se aperfeiçoaram para superar o problema central de todas as guerras: nossa fundamental aversão à violência. É praticamente impossível matar alguém olhando nos olhos da pessoa. Assim como a maioria de nós se tornaria vegetariana se fosse obrigada a matar uma vaca. Grande parte dos soldados repele a ideia de matar, quando o inimigo se aproxima demais. Em qualquer época, a maneira de ganhar guerras foi matando, e maior número de pessoas possível à distância. Foi como os ingleses derrotaram os franceses em Crécy e Agincourt na Guerra dos 100 Anos, que aconteceu em 1337 a 1453. Como os conquistadores dominaram as Américas no século XIV, XV, XVI. E é o que o exército dos Estados Unidos faz hoje, com suas legiões de drones armados. Além de armas de longo alcance, os exércitos buscam maneiras de aumentar a distância psicológica do inimigo, ao desumanizar o outro. Digamos, retratando-o como um verme. Fica mais fácil tratá-lo como se fosse realmente inumano. Também é possível drogar os soldados para entorpecer sua natural empatia e aversão em relação à violência. De Troia a Waterloo, da Coreia do Norte ao Vietnã, poucos exércitos lutaram sem a ajuda de entorpecentes, e agora estudiosos chegam a considerar que Paris poderia não ter caído em 1940 se o exército alemão não tivesse o estímulo de 5 milhões de comprimidos de anfetamina, também conhecida como metanfetamina, droga que causa extrema agressividade. Exércitos também podem condicionar suas tropas. O exército dos Estados Unidos começou a fazer isso depois da Segunda Guerra Mundial. Sob recomendação de ninguém menos que o coronel Marshall, os recrutados para o Vietnã eram imersos em campos de treinamento que exaltavam não só o senso de fraternidade, mas também a mais brutal violência, obrigando o homem a gritar matar, 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 até ficarem loucos ou roucos. Veteranos da Segunda Guerra Mundial, cuja maioria não tinham aprendido a matar, ficaram chocados quando viam as imagens desse tipo de treinamento. Hoje, os soldados não praticam mais em alvos de papel. Eles são treinados para atirar em figuras humanas realistas. Disparar uma arma de fogo torna-se uma reação pavloviana, automatizada a ser realizada sem pensar. Para francos atiradores, o treinamento é ainda mais radical. Um dos métodos experimentados é apresentar uma série de vídeos, cada vez mais horrendos, com o aprendiz amarrado em uma cadeira e com um dispositivo especial que o obriga a ficar com os olhos abertos. E assim encontramos maneiras de eliminar nossa aversão inata e arraigada à violência. Nos exércitos modernos, a camaradagem perdeu importância. Agora temos, citando um veterano americano, é um desprezo manufaturado. Esse condicionamento funciona quando soldados treinados com essas técnicas enfrentam exércitos da velha escola. Os últimos são sempre derrotados. Considere o caso da Guerra das Malvinas, em 1982. Apesar de muito superior o número de integrantes, o exército argentino não teve nenhuma chance contra as máquinas de atirar condicionadas dos britânicos. Os militares americanos também conseguiram aumentar sua taxa de disparos, elevando o número de soldados que atiraram para 55% na Guerra da Coreia e 95% no Vietnã. No entanto, isso teve um preço. Quando você faz uma lavagem cerebral em milhões de jovens soldados no treinamento,
Não deveria surpreender o fato de eles retornarem com transtorno de estresse pós-traumático, como aconteceu com tantos depois do Vietnã. Muitos soldados não tinham somente matado outras pessoas, alguma coisa dentro deles havia morrido. Por fim, há um grupo que pode facilmente manter o inimigo à distância: os líderes. Comandantes de exército e de organizações terroristas que dão ordens do alto para não precisam reprimir sentimentos de empatia por seus oponentes. E o fascinante é que, enquanto soldados comuns tendem a ser pessoas normais, seus líderes são o oposto. Especialistas em terrorismo e historiadores afirmam com veemência que aqueles em posição de poder têm um perfil psicológico diferenciado. Criminosos de guerra como Adolf Hitler e Joseph Goebbels são exemplos clássicos de narcisistas paranoicos com sede de poder. Os líderes da Al-Qaeda e do EI são igualmente manipuladores. Do Estado Islâmico são igualmente manipuladores e egocêntricos, raramente perturbados por sentimentos de dúvida ou compaixão. Isso nos leva ao mistério seguinte: se o Homo sapiens é uma criatura tão inerentemente amistosa, por que os ególatras e os oportunistas, os narcisistas e os sociopatas continuam alcançando altos postos? Por que os humanos, a única espécie que cora, fica rubra a bochecha? De alguma forma, nos deixamos governar por espécimes de todo desavergonhados. Bem, terminou aqui, na página 218. A próxima parte da leitura fala como o poder corrompe. Seguimos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.